Hola, bom dia, bem-vindos a outra conversa com. Hoje temos a honra de ser recebidos por uma mulher muito especial, com uma história de vida também muito especial, e nos recebe aqui a Quinta da Regaleira, a senhora que está conosco, Helena Carvalho. Muito obrigada, Helena, por permitir-nos estes momentos contigo. Bom dia a todos, obrigada também pelo vosso convite, é uma honra estar aqui com a Patrícia. Esta quinta faz um bocado parte da minha juventude e como também vou ter aqui um recital dia 27 de outubro, às 16 horas, ali na Capela, optámos por ser uma boa escolha para esta entrevista. Dinos, Helena, onde nasceu Helena? Onde viu a luz esta niña? Na Lapa, Lisboa. Foi onde nasci. E quem pode dizer daquela época como era Lapa? Tu te lembras? Bom, eu não vivi lá. Lapa é a freguesia onde estava o Hospital Militar. O meu pai é militar. Okay. Andou na guerra. Naquele tempo era assim, ele era um oficial do Exército de Artilharia. E regra geral, os bebés dos oficiais, não só dos oficiais, como de qualquer militar, usavam o hospital militar. A razão de eu ter nascido na Lapa é essa, mas tenho muito orgulho em ter Lapa no meu bilhete de identidade, em vez de São Sebastião da Pedreira, que tem toda a gente. Isto é uma brincadeirinha. E como era a Helena quando era uma menina? Eu era terrível. É com grande tristeza que digo isto, mas eu era terrível. Minha mãe sofria. Eu fugia muito, era rebelde. Não era má, nunca fui. Mas era rebelde, não posso dizer conflituosa, mas estava sempre à procura de qualquer coisa. Qualquer coisa. Quieta é que não podia ser. Agitada? Agitada, fugia, coisas assim. De maldade nunca fui. Tratar os outros meninos mal, fazer maldade, nunca. Mas fugir, subir a árvores, um pouco Maria Rapaz, não é? Era assim. Ok, então continuas a tua vida, continuas a crescer e haces uma escolha de vida. Que escolhes seguir como vida? Fiz várias. Eu acho que é muito cedo. Na altura que nós temos que escolher ciências, letras na escola, é um pouco cedo para alguns também. Há pessoas que nascem já a saber o que é que querem. Eu quero ser aquilo, eu quero ser doutor, eu quero ser maestro, eu quero ser... Eu não sabia muito bem. Andava ali, tinha muito jeito para línguas. E gostava muito de Portugal, achava Portugal uma coisa linda. E então queria muito transmitir o meu país aos estrangeiros. E falar várias línguas, que era o que eu tinha jeito. E então fui fazer o curso de intérprete. Para já tive que escolher letras, não sei se é no primeiro ano, na altura chamava-se o primeiro ano, agora não sei como é que se chama, confesso, mas era o primeiro ano do ciclo. No primeiro e segundo ano, e depois no terceiro ano já tínhamos que escolher, ou ciências ou letras. Eu escolhi letras. Depois as ciências tinham as matemáticas e tal. Nada que não se resolvesse, mas nada muito atrativo para uma jovem com aquela idade. É que gosta de línguas. E quantas línguas falas? Alemão, francês, espanhol, inglês, italiano e português. E canto em qualquer língua que seja preciso. O que te permite também ter uma comunicação... Posso cantar em russo, chinês, japonês... Desde que tenha alguém a dar as dicas e a explicar e a dar a fonética, eu canto em qualquer língua. E tenho jeito. Tenho jeito para os sotaques todos. Por mais esquisitos que sejam. E naquela época que haces esta escolha, que vas de intérprete, porque se faz um grupo, sempre temos esse grupo de amigos com quem partilhamos nossos ideais, nossa... Sim, tinha os meus amigos na altura... principalmente tinha os amigos do bairro, não é? E tinha as amigas da escola, do liceu e mais tarde da faculdade. Depois o que é que aconteceu? Eu fui de facto, paguei intérprete, fiz uma viagem
Assustei-me muito com aquilo, porque eu estava a pensar começar pelo inglês e depois, quando ganhasse alguma experiência, então ir para o alemão, porque eu tirei o inglês e o alemão como guia intérprete. Mas só me aceitavam para alemão, só havia trabalho para alemão e eu não queria começar assim logo na língua que eu tinha mais dificuldade. Mas teve que ser e aqui vai disto, não é? E depois, quando eu vi assim 50 pessoas olhar para mim a falar do meu país, aquilo assustou-me um bocado, porque eu pensava, quando eu imaginei mostrar Portugal aos estrangeiros, para que eles amassem, não tanto como eu, mas pelo menos um pouco. Pensava num grupo pequeno, alguém com quem eu pudesse falar. E quando vi assim 50 pessoas, ou 60, ou lá o que era, que tinham autocarro, e depois estavam distantes e... Confesso que não gostei. Assustei-me um bocado. Não quer dizer, como só tive uma viagem, porque depois obrigaram-me... sugeriram que eu concorresse Gostei. para os aviões. Ai. Foi quase obrigada, porque eu não pensava em ir para os aviões, de maneira nenhuma. Mas houve uma colega que me disse que era uma oportunidade que eu não devia desperdiçar, que eu devia tentar. Eu tinha medo de voar. E eu disse, não, que disparate, jamais. Sim, uma oportunidade, tens que vir. E ela muito ponderada, muito querida. Está bem, eu respondo. Pensei sempre que chumbava ou que qualquer coisa. Não, fui avançando e às tantas dou por mim nos aviões. Não é? Nos aviões descobri um mundo muito interessante. Não é? Já viajava bastante e depois tinha algum tempo, porque nós na aviação somos obrigados a descansar X tempo. O descanso é muito importante, porque quando a pessoa depois está no avião e tem que correr a situações de emergência, tem que estar mesmo bem, tem que estar descansado, a cabeça tem que estar focada, tem que saber o que fazer na altura certa. Um segundo pode custar muitas vidas, não é? Na aviação é muito importante aquele descanso, as horas são contabilizadas, nós temos que gozar a nossa folga bem, nós não podemos gozar a nossa folga vindas de um voo cansados. Parte do princípio que cansado a pessoa não vai gozar folga nenhuma. Portanto, há ali umas horas de contabilização e só depois. Esse tempo permitiu-me estudar. O guia intérprete é um bacharelato e depois eu fiz a parte de licenciatura, já com gestão e as matemáticas e essas coisas todas. Acabei a licenciatura, depois fiz uma pós-graduação em imagem, protocolo e organização de eventos e depois veio o conservatório. O coro, porque eu entretanto tinha entrado num coro, um coro que me abriu as portas da música. Hoje em dia é o Coro Sinfónico Lisboa Canta, até que eu muito agradeço o facto de eu estar na música da maneira que estou, e ao seu maestro Jorge Carvalho Alves. Tem uma visão musical, ele é excelente músico, portanto, e muito sério, portanto, sempre que está a dirigir-nos, está sempre com uma atitude muito séria e ele realmente consegue extrair o bom e a qualidade que a música tem, transmitir-nos e tirar isso de nós, não é? Há pessoas que tiram coisas boas de nós, outras conseguem tirar as más. Ele consegue tirar a música de dentro de nós com qualidade. Uau. Aí eu comecei a fascinar-me pela música. Eu já tinha um fascínio antigo. A primeira voz. Eu estava um bocado a falar do meu percurso académico e deixei de lado o percurso musical. Mas aquela voz que inicialmente, quando eu tinha 12, 13 anos, me despertou para o canto, foi o Freddie Mercury, dos Queen. Eu ouvi um disco dele, que o meu irmão tinha para lá, e aquilo, quer dizer, é uma epifania. Aquela voz, eu passei a cantar com ele na garagem todos os dias, horas e horas, sem fim, e nada mais me interessava senão aquela voz, aquelas letras. Depois, a partir daí, comecei também a interessar-me pelas línguas, começou aí,
o que é que eles estavam a dizer. Eu ia ao dicionário, não havia cá Googles, não é? Nem Wikipédia, nem essas coisas. Ia aos dicionários, ver o que é que eles estavam a dizer, as letras dos Queen, tintim por tintim, e fui gostando da música, ia cantando por aí fora, e depois as pessoas habituaram-se a ouvir-me cantar. É muito engraçada esta história que nos partilhas, porque é certo, e quizás a audiência tenha algum filho, algum menino ou uma menina que é assim. É certo, eu era muito jovem, eu via as canções de Elis Regina, dois para lá, dois para cá, eu não entendia, não percebia nada, mas eu repetia e eu escrevia o som que eu ouvia. É certo, tenha uno esse despertar. E bom, despertas a las línguas, despertas a la música, aí vemos como esta adolescente, esta jovem, comienza a descobrir un mundo, que es Lisboa, que es partillar, que es la música, se ve catapultada en los aviones, que gusta, que está lá, que comienza a encontrar un jeito agradável dentro. E após, continuas nos aviões, fazes outra coisa? Ok. Eu comecei no coro. O coro, fui vendo os meus colegas irem para o conservatório, etc, etc. Eu era um bocadinho mais velha do que eles todos. E eu pensava sempre, eu sou mais velha, não vou agora para o conservatório. Mas às tantas comecei a perceber que dava para ir. Havia um caminho. Quando se estava nos conservatórios, agora não sei se ainda é assim, mas quando se estava nos conservatórios regionais, ou se frequentava escolas com aquela escolas, estava a faltar o termo, tem aquela compatibilidade com o Ministério da Educação, mesmo, equivalente a conservatório regional, o caso da Academia dos Amadores de Música. Okay. E quando se pedia transferência, depois já não havia a idade, porque a idade era até aos 26. E vindo de transferência, não havia limite de idade. Okay. E quando eu percebi isso, disse assim, espera aí, estão todos a ir para o conservatório, afinal eu também posso ir, vou tentar. Seja o que Deus quiser. O não já cá está, não é? O não é garantido. Pode ser que haja um sim. E realmente fiz uma prova. A minha leitura é um bocado imodesta. Eu acho que fiz uma prova tão boa que não tiveram como recusar uma pessoa com 30 e tal anos a entrar no conservatório, porque eu entrei no conservatório já muito tarde. E, portanto, eu estava ali ou a roubar um lugar de um jovem, que também não queria, não é? Mas ou realmente havia aquela vaga que eu preenchi. Não tiveram como dizer-me que não perante a prova que eu fiz e realmente ingressei no conservatório muito tarde. E foi uma bênção. Aquilo que aconteceu comigo não acontece com toda a gente. Nem sei se ainda continua a acontecer. Se ainda é permitido, mesmo por transferência, entrar 37 anos ou 36. O que é que foi? Foi uma benção. Uma oportunidade. Sempre a voar. Eu fiz isto. Eu fiz guia-intérprete como qualquer aluno normal. A partir de guia-intérprete do bacharelato, eu tive sempre, toda a minha vida, e o voo é sempre tudo paralelo. Tudo paralelo. Fiz sempre tudo ao mesmo tempo. Sim, tens uma personalidade multifacética e polivalente. Obrigada. Então, chegas, esta parte gosto muito, porque muitas pessoas pensam, não, já estou velho ou velha para fazer isto ou para fazer o outro. Bueno, somos produto, quizá, de uma sociedade que nos faz crer que a partir de uma certa idade não é possível. Tudo é possível, como isto é uma benção, não? Quando estás destinado para uma coisa, estás destinado para uma coisa. Então, tu tentaste, tu fuiste, tu te presentaste, tienes una voz magnífica, efectivamente. Obrigada. La ópera acho yo, que muitas pessoas pensam que é algo, como dizer, aparte, como que não todo mundo gosta, ou que é muito caro,
ou que é só para a gente de muita cultura. E nós estávamos a falar disso e eu gostei muito. Aquilo que eu acho e que já vi, porque já vi muita coisa, é que tudo depende da nossa cabeça e das nossas expectativas. A ópera, quem quer estar dentro da ópera, dentro a cantar, não tem que ser rico. O conservatório é incrivelmente barato, quase que faz impressão. Talvez seja por isso também que está no estado em que está. Mas isso é depois à parte. Todas as crianças devem ter direito a entrar no conservatório, mas eu na altura pagava 45 euros por ano e tinha 8 disciplinas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É um facto que o conservatório neste momento está a cair e eu tenho uma mágoa enorme, porque eu ando pelo mundo inteiro e vejo os conservatórios do mundo inteiro e são casas de honra para qualquer país, para qualquer governo, para qualquer município. O conservatório está ali sempre aquela pedra, não é? Basilar. E o nosso, bem, por fora é um bonito edifício, quando não tens grafites e tal. Por dentro também é um bonito edifício, mas está numa situação muito complicada. Tetos a cair e coisas assim. Eu vi isso, eu estive lá. Não sei, eu tenho medo de estar a falar e das coisas já estarem a ser resolvidas. Mas é triste. O Conservatório Nacional de Portugal, de Lisboa, também é o do Porto, com as vidas vénias, muito bom. E há mais, é o de Sintra e há vários mais regionais. Mas principalmente o principal, estar neste estado. É uma grande tristeza. Mas não quer dizer... Mas continuam a ser lá excelentes músicos, porque nós conseguimos tocar ou cantar numa sala sem teto. Nós ultrapassamos isso. É triste, mas ultrapassamos. Portanto, a nossa arte está lá na mesma, tem qualidade, está a ser bem feita, os jovens estão a ser bem encaminhados. Pena que ser num cenário tão decadente. Mas pronto, tenho a certeza que há de melhorar. Certeza absoluta. Certeza. Cada haber alguien. No, sí. Lo que yo quería era la otra parte, la parte de la ópera. La ópera, muita gente hoje piensa que es para gente de un nivel cultural y muy rica. Y no es, o sea, no es. Como decías, nació en el povo. Es allí donde nace la ópera. Sim, pois eu tenho este defeito. Para ir explicar aquilo, vou dar a volta. Já lá vou. Mas é verdade, é um defeito que eu assumo. Mas toda a gente pode ir para o conservatório, os miúdos, qualquer miúdo vai fazer uma prova de canto. Convém antes preparar-se com um professor. Se houver uma criança, já agora fica a dica, se houver uma criança que queira ir, um jovem, para o conservatório, informe-se primeiro, ou com professores de conservatório, ou com professores equivalentes, daquilo que tem que fazer para a audição. Porque eu também conheço miúdos cheios de valor que chegaram ao conservatório para ir prestar audição e levavam uma música, sei lá, uma música qualquer. Não foram preparados como deve de ser, na sua ingenuidade. Depois acabaram por chumbar sem razão, não é? Convém preparar-se. Se vai para um sítio fazer, procure junto de professores ou de gente entendida ou dos antigos alunos como é que se deve fazer. Porque depois aparecem lá as pessoas com o seu violão de uma forma inocente e depois não entram, não é? Mas a preparação também não é num bicho de 7 cabeças. Aqueles concursos que nós vimos aí na televisão, aparecia gente a cantar ópera, bom, os miúdos e tudo a cantar ópera. Eu acredito que uma miúda pequenina, um jovenzinho, sempre ouvir a mesma ópera no rádio, acabe por ter um som parecido. Basta isso, não é? Nem é preciso professor. Eu lembro perfeitamente que havia uma miúda desses concursos
não lembro do nome dela, uma pequenina. O Caro Bambino cantava, sim. Meu Bambino Caro. Eu acho que era assim. Era eu até sei quem é que ela imitou. Porque ela fazia os mesmos trejeitos. Há uma coisa chamada vibrato na voz, que é aquela coisa assim. O vibrato surge naturalmente na voz adulta. A voz da criança não tem vibrato. Está muito fresca, não é? Então ela imitava o vibrato da outra cantora. Fazia os mesmos trejeitos, as mesmas esperas, o mesmo sítio. A respiração, que nem tinha respiração, mas o júri também, aqueles júris dos concursos. Bom, não sabia, é que não respirava nada nos sítios certos, tudo assim um bocado, mas de facto a voz era bonita e ela estudou com um disco. Portanto, quando se tem amor às coisas e quando realmente se está empenhado, qualquer pessoa vai a qualquer lado. Qualquer pessoa vai a qualquer lado. Até se for preciso, vai jogar polo, que é uma coisa que implica cavalos e não sei o quê. O miúdo que se dedique, que não tenha dinheiro, que se dedique aos cavalos e que vá primeiro ajudar e limpar e não sei o quê, depois acaba por ter jeito e as pessoas acabam por reparar nele e depois vai fazendo pequenas coisas. E estamos a falar de cavalos, que é uma coisa cara, não é? Toda a gente, aquilo que se meter na cabeça é só pôr os pés ao caminho. As pessoas não põem os pés ao caminho. Desatam logo com 1001 obstáculos. Ai, não, porque sou velho. Ai, não, porque não sei o quê. Ai, não, porque não tenho voz. Ai, qualquer voz trabalha. Qualquer voz se trabalha. Ah, mas a minha não. Você não conhece, a minha não, eu não. A sua sim. Eu costumo dizer uma coisa, não diga isso porque você não percebe de voz e eu percebo. Qualquer voz trabalha. Eu já vi vozes no conservatório a entrarem de uma determinada maneira e a saírem de outra completamente diferente. Não é? E até timbres que não são estonteantes, a voz, a técnica, a colocação, os espaços, tudo aquilo transforma aquela voz numa coisa bonita de ser ouvida. Uma voz bem cantada. Agora, eu quisiera saber como Helena vê a importância da cultura em geral, na sociedade. Claro, está nas crianças, é muito importante. Nos dá a oportunidade de desenvolver muitas coisas, muitas qualidades. Mas o que pensa Helena Carvalho? A cultura é o alimento da alma, assim como as necessidades básicas são o alimento do corpo. Primeiro temos de ter necessidades básicas asseguradas, alimentação, abrigo, essas coisas todas, porque senão não há cultura também, não é? Tem que se dar importância. A cultura vem quando tudo está bem, quando temos segurança, abrigo, alimentação, tudo está no sítio certo, vem então a nossa alma, a nossa parte espiritual a querer mais, não é? A querer música, a querer coisas belas, a querer olhar para pinturas bonitas, a querer ouvir músicas bonitas, ou músicas que se identifiquem connosco, muitas vezes nem são bonitas, mas qualquer coisa que venha de acordo com o nosso ser, com o nosso espírito, com a nossa alma, com a nossa ânima. Não é? Vamos dizer que numa sociedade tem que haver as duas coisas, não é? Uma sociedade que está em paz, eu tenho sempre aquela visão global, não é? E vejo os refugiados e vejo aquelas cidades, Alepo, completamente destruída, mas alguém se vai pôr a ver o recital em Alepo? Não, eles querem sobreviver, não é? Estamos a falar de quando está tudo bem. Também compreendo que quando um país está em crise a sério, se corta na cultura. E eu sou o mais cultural possível, mas eu também entendo. Primeiro pão na mesa e depois é que vem as guitarradas, não é? Depois do jantar é que se toca as guitarradas. Mas a cultura é muito importante, porque faz parte num mundo em que as pessoas têm o básico,
que graças a Deus, grande parte do mundo, depois há que tratar de toda a outra cor da vida, não é? A criação. A cultura também tem muitas fases. Tem a fase de quem aprecia, de quem sabe tudo, e sabe quem é o pintor, e sabe as épocas, e sabe os estilos, e sabe as músicas, e reconhece os compositores, mas não cria. Não é? O respeito pela criação, por aquele artista, pintor, músico, que do nada fez tudo. Não é? Quando nós cantamos aquela música, qualquer uma, podemos pegar na do Beethoven, que é património imaterial da humanidade. Quem é que não conhece isto? Mas isto não havia antes de Beethoven existir. Foi ele que criou. Este ato da criação tem um valor, para mim, incomensurável. E às vezes as pessoas tendem a confundir ou a não importar. Por exemplo, agora surgiu a palavra nova que é o cantautor. Estamos a falar música ligeira. O cantautor. O cantautor é aquele que canta e que é autor. E as pessoas com uma facilidade brutal não distinguem um do outro. Uma coisa é o intérprete, que canta aquilo que é dos outros e dá o seu cunho pessoal. Outra coisa é o cantautor, que faz as suas músicas, as suas letras. Quer dizer, não vou dizer que há um abismo, mas o ato da criação é o ato disto que estamos a ver. Alguém ter criado, alguém do nada ter feito tudo. Não é? E também tem valor, claro, quem aprecia, quem é estudioso, os professores, os grandes guias intérpretes que nós vamos a um país qualquer e vemos as coisas, sim senhor, bonito. Mas depois vem o guia, não, porque esta pedra veio não sei de onde, e aquele trabalho ali está relacionado com a guerra, não sei o quê, e aquela pedra tem aquela escultura, porque... E de repente, tudo ganha uma nova dimensão. Cultura. Eu acho que não devia haver ninguém no mundo que não soubesse uma nota de música. A cultura, a música devia estar nas escolas obrigatória. Porque os músicos, a música, a pintura, os músicos... O meio musical obriga as pessoas a terem noção de belo, de tempo, de hierarquia. Há quem não gosta muito de hierarquia. Somos todos iguais. Não somos todos iguais. Tem que haver alguém que dirige. Podemos ser nós, ou não. Temos que saber ser dirigidos, dirigir e ser dirigidos. Temos que saber o nosso lugar na altura certa. Eu não posso chegar a uma orquestra e dizer, agora quero dirigir. Eu nem sei dirigir. Tudo tem o seu caminho. O maestro, para estar ali, fez o seu caminho. E temos que o respeitar, porque é ele que está a dar as diretrizes. E se eu for tocar ao meu tempo, e o outro tocar ao tempo dele, etc, etc, e eu cantar quando me apetecer, não há harmonia. Cada um tem que saber estar no seu lugar. Em baixo, no meio, em cima, há um tempo para tudo. E se as pessoas podem não sair cá de baixo, podem também não se fazer por isso, não é? Eu acho que a música ensina muito como estar na vida. Não só a parte da beleza, como a parte da hierarquia, a parte de ouvir, saber ouvir, tocar. Quando nós temos o nosso solo, não é? E quando estamos a ouvir o solista, o colega solista. Cada um tem a sua vez, não é? Realmente, quando temos muita qualidade, acabamos por estar sempre a solo. Mas ensina muito isso. Ensina muito o respeito. É muito interessante, é verdade. É uma coisa que que percibo, que o arte em geral, música, pintura, ou escultura, ou qualquer tipo de expressão de arte, dá efectivamente ao ser humano uma noção de espaço, uma noção de vida, uma noção de atitude, de expressão, de relação com o outro. Então,
não faz mais que, de facto, afirmar-lo mesmo, não? Mesmo quando falamos de pintura, as pessoas dizem, muitas as pessoas, pronto, que desconhecem, que é tudo uma questão de conhecimento. Picasso, não é? Vamos pegar no tema do Picasso. Picasso às vezes pinta coisas que as pessoas dizem, mas o que é isto? Onde é que está a beleza disto? E as pessoas têm que entender que para Picasso estar ali, ele pintou muitas árvores, muitas caras, muitas pinturas, tal como elas são. Ele desenha muito bem. Só que depois, às tantas, um pintor não pode estar a desenhar paisagens. Para isso existe a fotografia, para fazer igualzinho. Então eles começam, depois da sua perfeição na arte das belas artes, porque eles passam pelo percurso das belas artes, e pintam lindamente. Mas depois querem mais, querem se procurar, querem se extravasar. E depois começam nas suas experiências, para além natureza, para além aquilo que salta à vista, depois eles começam para além disso. Um outro percurso. Eu vi um exemplo nítido de um pintor, não sei se foi o Relógio, tinha um ateliê, foi com o mestre António Inverno, que já morreu, de quem eu sinto, tinha uma grande amizade. Vi o percurso de um artista. Ele estava a mostrar ao mestre, eu fui com o mestre, António Inverno. Ele disse, mestre, aqui as minhas vases. É? Aqui, o princípio, tudo normal, árvorezinhas, passarinhos, tudo lindo. E depois começava as suas divagações, depois agarrou-se às folhas, depois era a textura das folhas, nervuras, só folhas, depois divagou para outros sítios. E nós percebemos assim, isto é o percurso de um grande artista. Quando ele chega, faz aqueles desenhos que as pessoas acham, isto é que é arte. Não, ele teve um percurso. Vão lá ver o percurso todo para trás. Claro. Para compreender aquele ponto. Para compreender aquela pintura, temos que ter o conhecimento e a cultura de nos preocuparmos em ir ver as fases daquele pintor. E compreender porque é que aquela mulher está toda torta, ou porque é que os olhos estão vesgos, ou a Guernica, não é? Ele está tudo assim, é aquele espalhador de um país em luta, não é? O quadro preto e branco, tudo isso tem um percurso. Vão ver o percurso dele para entender aquele quadro, aquele ou outro. E para isso é preciso cultura, é preciso ler, é preciso aprender, é preciso observar, é preciso ser sensível. Cultura é isso tudo. E bueno, Helena Carballo fez também uma carreira, começou de uma maneira, como disse tu também, pues lo clássico, lo que todo mundo quer ouvir, lo que todo mundo busca, e começa a fazer ela mesma. Eu me perguntava, o outro dia falando contigo, como é que continuas este trabalho, porque tienes en paralelo, como se llevas vários caminhos en paralelo, sí. ¿Y cómo logras tú desenvolver ese gusto, ese amor por la ópera, sin deixar los outros caminhos que estás também avançando? Pois, eu sou gêmeos e os gêmeos estão em todo lado. Interessam-se por tudo. Tudo. Pela medicina, filosofia, música, astros, tudo. Se eu pudesse ser tudo, se eu pudesse ser médica e advogada e astronauta e professora e assistente de bordo, como eu sou, e cantora de ópera, eu era tudo. Eu tenho essa característica em tua essa personalidade. Característica, não sei se dizem que é de ser gêmeos, não sei se é de ser gêmeos, mas tenho, gosto de tudo. E quando eu fui para a música, portanto, quando se vai para o conservatório e quando se começa a estudar, normalmente os professores ensinam aquilo que sabem, aquilo que é o melhor. Os professores aos seus alunos dão aquilo que é o melhor. E o que é o melhor? O melhor são os grandes compositores, são os grandes cantores. Portanto, eles dão a beber ao aluno, imberbe, não é? O melhor. Isto é o melhor. Pode depois a pessoa, não, mas eu não gosto nada disto. Eu acredito que o Freddie Mercury, porque eu tenho uma profunda admiração, quase tanto como uma Callas. Perdoem os puristas, mas o que ele criou, o que ele fez, aquela voz, aquela força, aquela energia,
Quer dizer, aquilo tem um valor brutal. Mas ele também teve a escola clássica. Portanto, foi-lhe dado a beber os grandes mestres. E ele, daquilo tudo, criou aquele estilo dele. Criou. Mas é isso. Nós normalmente enverdamos para o canto clássico porque os nossos professores querem nos dar o melhor. Então dão-nos os grandes compositores, dão-nos Schubert, dão-nos Verdi, dão-nos Mozart, dão-nos tudo. E acabamos por, realmente, quem ouve uma sinfonia e quem faz composição, eu fiz composição, tive 3 anos de ATC, Análise e Técnicas de Composição, com o querido professor e compositor, Eurica Rapatoso. E quando nós como dizer, estamos perante uma peça de orquestra e desfazemos aquilo tudo, entre aspas, não é? Vamos decompor tudo linha a linha e nós vemos assim, bolas, isto são gênios. E quando vamos ouvir uma música ligeira, que há 2, 4 ou 5 instrumentos, um cantor, uma banda, é bom e é divertido e tem aqueles ritmos, tudo isso mexe connosco, é bom para dançar, é bom, cada coisa no seu lugar, não é? Mas depois pomos ao pé do Mozart e do Bach e do Haydn e do Bruckner, quer dizer, é uma coisa gigante ao pé de uma coisa pequenina. Não quer dizer que os Beatles não tenham feito aquele sucesso brutal, com poucas notas, com harmonias simples. Muito simples. A famosa frase less is more, não é? Tudo tem o seu lugar, mas realmente são génios. São génios, os grandes compositores são grandes génios. E é na escola, quando fazemos composição e quando nos apercebemos disso. E, quer dizer, depois tendemos a ir para o que é mais complexo. Melhor. Eu não posso dizer melhor, não é? É como quando me perguntam qual é o compositor que gostas mais? Qual é a ópera que gostas mais? Isso não existe. Schubert tem uma delicadeza. Schumann. A brutal. Aquela força de Beethoven, não é? Aquelas sinfonias. Cada um no seu estilo. Não quer dizer que Beethoven também não tivesse coisas bonitas. Coisas, não é bonitas, e as palavras mais suaves, melodias mais leves, mas cada um tem o seu estilo, cada um faz-nos tremer por dentro de maneira diferente, não é? O Mozart divertido, complexo e divertido em muitas coisas, o Puccini com aquela profundidade brutal que nos arrasta ali, todos nos fazem vibrar de maneira diferente. Freddie Mercury, os Beatles, a Madonna, todos nos fazem. Então nós não dançamos com a Madonna, não é tão divertido, não é tão bom. E agora ela anda aqui por perto, por Sintra, por Lisboa. Dizem. Tudo é importante, tudo. Mas porquê é que se vai mais para a ópera? É por aí, porque o caminho académico leva-nos mais por aí. Sempre todas as carreiras que fazemos, os caminhos nos levam a pessoas e a lugares muito interessantes. Eu não posso deixar de falar de uma pessoa muito interessante, muito importante em tua vida. Uma porque é uma pessoa que eu respeito enormemente, admiro também como ser humano, não só como artista, como ser humano, por todo o que deu a México naquela época, que é Plácido Domingo. Tu gran amigo Plácido Domingo. Fala-nos um pouco, Helena Carvalho, como inicias esse contato, esse trabalho em cooperação com ele? Eu conheci o Plácido num concerto que ele fez cá em Lisboa. Tenho uma amiga que o conhecia e que me apresentou, a Helena Henriques, a quem eu estou eternamente grata, forever and ever and ever. A Helena foi muito querida, apresentou-me o Plácido Domingo. A Helena é assistente de bordo, também como eu,
agora já é supervisora, também já sou, mas pronto, o termo correto da nossa profissão é assistente de bordo. E o Plácido não me conhecia, como é óbvio. E a primeira coisa que ele me disse foi: tu és soprano. Fiquei assim. Comecei a fazer associações. Ele é assistente de bordo, ele não me conhece lá nenhum. Como é que ele sabe que eu sou soprano? Não é? O conhecimento daquele homem, ele percebeu, ou pela voz, ou pelo estar, ou qualquer coisa. A respiração, pelo que assim. E não foi contralto nem mezzo. Ele disse logo: tu és soprano. Eu disse que sim, que era, fiquei assim meio atrabalhada. És soprano, ainda não vou-te ouvir. Foi assim. E eu disse: está bem. Quer dizer, não se vai assim a papo seco cantar para uma pessoa destas. Você tem que se preparar no mínimo um mês. Preparar a voz. O que é que eu ia dizer? Não, olha, daqui a um mês sou capaz de estar pronta para si. Agora não, tive que dizer que sim, não é? Sim. Mas depois é que complicou-se, porque havia um jantar. O concerto não se realizou, que ele ficou sem voz. Ele disse que era uma coisa muito rara. Veio pedir desculpas pessoalmente. Aliás, quando eu o vi aparecer, ele, a solista e o maestro, vi logo que havia bronca. Normalmente os artistas principais ficam sempre para trás, não é? Primeiro entra a orquestra, depois entra não sei quem, depois é que vem, fazem render, não é? E apareceu logo ele, a solista e o maestro, e disse: pronto, há bronca. E havia, ele estava sem voz, mas esteve até à última a tentar, porque a própria orquestra esteve em palco a aquecer e não sabiam de nada, ninguém sabia de nada, foi ele que decidiu à última da hora, perante um pavilhão atlântico cheio. E as pessoas ficaram, porque havia gente que vinha de longe, havia gente que há anos, ele tinha feito o Otelo há 10 anos, e portanto ele teve muita coragem de aparecer ali. Eu não posso cantar. Quem quiser devolve-se o dinheiro, quem quiser guarda o seu bilhete, que eu venho logo que consiga, agenda, eu venho. Pronto, isso deu uma oportunidade, para mim foi bom, porque tive com ele mais tempo, um pouco mais de tempo, mas depois havia um jantar de gala e ele teve que ir jantar, maestro. Ele, foi muito engraçado que ele disse ao maestro dele: olha, anda aqui a ouvir esta soprano. Eu verde, completamente a tremer, mas a fingir que não era, que estava tudo muito bem. Mas depois fui salva pelo jantar. Porque, não, maestro, está tudo à espera no jantar, não pode ser. Ele: Helena, importas que seja da próxima vez? E eu: não, não importa nada, deixa estar, não se preocupe comigo. Safei-me de estar ali a seco, a cantar para uma pessoa daquelas. E depois, mais tarde, trabalhámos. Ele ouviu-me, gostou muito da minha voz, onde é que eu estava a cantar, no São Carlos, na Gulbenkian, onde é que... E eu tive que dizer que era assistente de bordo. Quer dizer, que fazia uma carreira paralela. Eu senti... O interesse dele desvaneceu. Eu percebo. Okay. Eu percebo que um cantor que canta todos os dias e faz disso a sua música, a sua vida... Eu vejo assim: não, mas esta pessoa tem outra profissão, não pode ser tão dedicado como eu, não pode... Eu percebo. O Plácido tem um mundo inteiro para desbravar, não é? Tanta gente que é só cantor, não vai estar a perder tempo. Mas ele estava tão interessado na voz que eu senti quase uma grande tristeza. Senti quase, eu não devia ter dito isto. Devia ter mentido, foi o que eu senti na altura. Mas eu não gosto de mentir. E pronto, e assim foi. Entretanto, eu perguntei-lhe sobre que ele ia cantar os fados, como é que ia ser os fados. Ele pegou nele, no piano, desatou a tocar os fados. Foi nessa altura que eu percebi que ele toca, canta, tudo. Aquele homem faz tudo. Tocou logo ali os fados. E depois eu, com a minha lata natural, comecei a corrigi-lo. A corrigir. Mas tive que corrigir. Já havia o português, que não era o melhor, a pronúncia. E depois havia aqueles melismas do fado, aquelas coisas próprias. Mas principalmente o português. Então eu disse: não se diz assim. Eu disse assim: essa palavra não está correta. E ele pegou logo em mim: anda cá.
Então como é que se diz? Então tivemos, às tantas que eu estava cheio de músicos à volta, começou-se tudo a ir embora porque tivemos os dois ali uma hora a ver as terminações, as pronúncias, isso tudo. E como temos a facilidade de falar várias línguas, eu ia buscar muitas coisas ao espanhol, ao espanhol não, perdão, ao italiano e ao alemão, os lhe, principalmente os lhes, para ele conseguir dizer as nossas palavras como deve de ser. E ele dizia, mas este porque é pois é assim, mestre. A palavra mais difícil para ele foi olhos. Olhos. Primeiro que ele dissesse olhos, aquilo saía-lhe tudo menos olhos. Porque ele não percebia porque é que dois Os iguaizinhos eram lhes. Foi uma complicação. Mas ele disse tudo, porque ele realmente é perfeito. E ficou uma amizade. A partir daí, eu ia a Nova Iorque e ia lá dar-lhe um beijinho no final. Sempre que ele vem cá, telefona-me para eu ir. Também não posso andar atrás dele, não é? Não, claro. Como é óbvio. Mas pronto, mas há uma amizade, sim. Agora tocaste um tema muito sensível, muito importante. Ou seja, a tua vida como cantante de ópera e a tua vida que faz em paralelo como serviço de voo. E quando estávamos a preparar a entrevista, tu estavas... Como que essa parte te deixou uma marca, não? E eu te decía, es muito bonito ver esa dualidade, o sea, primero estás arriba, eres la diva, tú cantas, la gente te escucha, o sea, eres Helena de Carvalho, no eres cualquier pessoa. Y cuando estás en tu otro trabalho, en avião, eres uma pessoa que está a dar aos outros. E isso se refleja em tua personalidade. És uma pessoa muito generosa, és uma pessoa que sabe falar, que sabe ouvir também, falas, mas também sabes ouvir ao outro, sentir ao outro. Sim. Como vives hoje? Porque não sei se tu fazes grandes peças, vas a viajar com grandes peças, porque he visto que fazes tus recitales. Como conseguiste e por que não dedicas toda a tua vida unicamente à ópera? Porque há compromissos financeiros que assumi, não é? Há toda uma vida que eu assumi e talvez eu fizesse se me dedicasse mais também. Tenho folgas, as folgas são curtas para a ópera. Evito mesmo participar nas óperas porque depois vou ter chatices com os voos. Vou agora fazer um ateliê com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, na Flauta Mágica. Vou participar do ateliê porque na forma académica talvez eu consiga trabalhar um pouco, mesmo numa ópera grande, que eu sonho fazer isso, porque eu faço sempre os meus recitais. De facto, interpreto pequenos certos de ópera, não é? Cada área é um bocadinho de ópera que eu estou a interpretar. Mas nunca fiz o todo. Eu quero fazer essa ligação, quero libertar-me de tudo e entregar-me. Em relação ao Sintra Estúdio de Ópera, eu estou integrada no Sintra Estúdio de Ópera e é pelo Sintra Estúdio de Ópera que eu venho fazer este recital. Também gostava de deixar algumas palavras, porque o Sintra Estúdio de Ópera é uma companhia de ópera portuguesa que faz pesquisa histórica não só sobre óperas, mas também oratórias, peças de oratória muito complexas, de compositores portugueses que já desapareceram e que a maioria de nós não conhece. São obras, porque nós tivemos o nosso apogeu também das nossas músicas e ficou tudo arquivado. Está tudo arquivadinho. Ninguém ouve há 300 anos aquelas peças, aqueles compositores. É como se não tivessem existido. É esse o trabalho do Sintra Estúdio de Ópera. Recuperar as peças portuguesas. O maestro Miguel Anastácio, musicólogo, faz esse trabalho desde o princípio. Ele é muito engraçado, vai fazer a pesquisa às bibliotecas, depois traduz aquilo tudo para partituras normais para os músicos poderem, contrata, dirige, ele faz tudo. Realmente é uma pessoa... Há pessoas melhores que ele em determinado procedimento, mas uma pessoa que faça tudo, do princípio ao fim, desde a pesquisa da biblioteca até transportar o cravo no final, faz tudo.
é uma pessoa incrível que eu gostava de deixar aqui também um agradecimento a essa pessoa, a essa personalidade, por ser assim, por ser quem é, que é uma frase que eu não acho muita graça, mas aqui aplica-se bem. Por ele realmente, porque ele está a fazer um trabalho que pouca gente faz, reabilitar os nossos compositores. É porque eles existiram e foram muito bons. Eu conheço Mozart, mas não conhece... Eu esqueço-me do João Cordeiro da Silva, ou Luciano Xavier dos Santos, ou Sá de Noronha. Como não? Não é? Temos que começar a conhecer esses nossos compositores. E o Sintra Estúdio de Ópera é a sua principal vocação, é essa. Pois o tempo ha terminado, foi muito rápido. Eu gosto muito de ouvir, espero que hayan gostado também, como eu, descobrir o talento que há em Portugal, as pessoas que fazem este país e que são cada vez mais e mais. Eu descubro mais e mais, estou muito contenta, muito agradecida, é uma honra. Obrigada. Também muito agradecida à Quinta da Regaleira por permitir-nos este espaço para a entrevista e eu os espero em outra entrevista, em outra conversa com. Obrigada.